pessoa tem que entrar. Agora eu tenho que falar... Eu vou falar 5 minutos, porque a Fabiola falou 1h30, era para ela falar 30 só minutos. Não falou nada, não é? Não me ajudou. Aí, então, eu vou falar... Mas é assim, tem muita coisa que se repete de um abrigo para outro. Né? Então, eu coloquei assim, muitas fotos, algumas fotos e os tópicos, e vou ir comentando aquilo que eu achar mais válido assim, ou diferente. Tá? Eu trabalhei inicialmente ali nos primeiros dias no gasômetro, antes dele ser o abrigo do gasômetro, era só a rampa do gasômetro mesmo. Era onde chegavam os barcos ali com os animais, então era aquele primeiro atendimento, a gente pegava os animais no barco e levava para uma tenda super improvisada que a gente tinha ali, com o que a gente tinha em casa e os veterinários que estavam na volta. Acho que eu encontrei a Simone lá, a primeira vez achei o crachá da Simone no chão, inclusive. Digo, vou devolver, isso aqui vai poder me ajudar, eu acho. Vou pedir um resgate por esse crachá. E depois trabalhei um pouquinho no Araribóia, aí lá foi quando a prefeitura contratou os veterinários, então eu estava de voluntária no Araribóia quando fui contratada pela prefeitura. Depois fiquei um pouquinho no Centro Vida, 10 dias, eu não tenho nem foto, eu nem coloquei aqui nos slides. E finalizei, ela foi em final de julho, eu acho, Prepatur, e fiquei até novembro. Pode passar. Então, ali, né, essa fotinho clássica do gasômetro. Eu vou ter que apontar aqui, senão não vou conseguir. Né? Essa foto aqui ainda não tinha a nossa tendinha. A nossa tendinha ficou exatamente aqui onde está essa van. Né? Os barcos chegavam por aqui, os jet skis desciam por aqui. E a gente ficou nesse cantinho aí, atendendo. Eu só quero dizer uma coisa, assim, eu estava saindo de férias, eu tinha viagem marcada dia 3 de maio. Né, chovendo, a gente nunca imagina que vai acontecer o que aconteceu. Ninguém podia imaginar, né? A gente não tem noção da grandeza desse negócio. E aí eu estava com viagem marcada e tal, eu ia para o Rio, passar uns dias lá na casa da minha tia. E faceira, né? Vou para o Rio, show da Madonna e tananã. Tá. Cheguei no aeroporto no final do dia, dia 3. E eu não estava conseguindo fazer meu check-in, né? Não consigo fazer meu check-in online e tal, não sei o que. Cheguei no aeroporto, vou na Gol, né, ver. Estava baixando assim a grade da Gol, estava fechando o aeroporto. Aí voltei para casa super frustrada, assim, consegui acreditar, não, vou ir amanhã, vai ter que ter um voo amanhã, né? Tipo assim, a pessoa não tinha noção da realidade. E aí, quando eu parei para olhar a TV, porque a gente fica trabalhando e não vê televisão, eu disse, meu Deus, que é isso? E aí eu não dormi naquela noite, e na outra noite eu tive que ir para o gasômetro fazer alguma coisa, porque não tinha mais como ficar em casa sem fazer nada. Não estava conseguindo. Então, ali, a estrutura, na verdade, ou a falta de estrutura, é um vídeo aqui. Como é que faz para rodar esse vídeo, gente? Não rodou. Não está rodando meu vídeo. Aqui seria a falta de estrutura, na verdade, ali, de quando eu estava no gasômetro. Era uma tenda com muitas lonas, porque chovia e ventava, então, de muitos momentos, a gente tinha que se agarrar naquela tenda para não sair voando. Era goteira por tudo que era lado. A gente ainda não tinha gerador também. Esse aqui é o nosso cantinho. Ó. As medicações eram que os veterinários voluntários ali trouxeram de casa, que tinham nas suas maletas, nos carros, enfim, quem conseguiu pegar alguma coisa. Estava caótico, mas tinha muita vontade de ajudar e os bichos não paravam de chegar. Né? Estou com o mesmo problema. Aí, então, os animais chegavam ali dos barcos, a gente recebia os animais do barco. Eu vou passar aqui rapidinho. Essa foto da direita é a nossa mesinha de identificação. Então, nós tínhamos umas fitinhas de tecido coloridas e anotava a caneta da onde veio. A gente perguntava no barco, está vindo da onde? Para poder depois encontrar os donos, os tutores desses cães, porque senão ia dificultar muito. Então, da onde vem? Veio das ilhas. Qual ilha? Não sei. Tá, ilha.
Onde veio? Veio de Eldorado, de Guaíba, e assim, a maioria ali era Eldorado, Guaíba e Ilhas, né? Então, essa minha sobrinha, afilhada, eu botei foto dela, porque eu fui no primeiro dia, no segundo ela obrigou a minha irmã a deixar ela ir. Ela tinha 14 anos, agora ela tem 15, né? E ela foi todos os dias de gasômetro comigo, ia no barco, pegava os cachorros, voltava. Eu estou arrepiada aqui, me lembrando disso. Então, eu deixei ela de porteira, porque tinha muita gente lá, e ela era menor, eu dizia, tu não sai daqui, se eu tirar o olho de ti, tu não volta amanhã. E aí ela ficou aí me ajudando. Então, a gente fazia essa identificação, o acolhimento, porque eles estavam apavorados, chegavam muito assustados. Às vezes, no barco, o resgatante do barco dizia assim, é brabo, é brabo, é brabo. E aí a gente chegava lá, no momento, tu dava 2 palavras mansas com o cachorro, ele se abraçava no teu pescoço e não queria te largar nunca mais, né? Eles estavam apavorados. Então, a gente fazia esse acolhimento para depois conseguir fazer a avaliação e verificação de parâmetros, né? Se o animal estivesse hipotérmico, enfim, a gente fazia a secagem, o aquecimento desse animal, alguma medicação que necessitasse, principalmente ectoparasitas, né? A gente dava muito. E endo também, era vermífugo e antipulga, era assim, porque a gente já, no segundo dia, começou a receber já doações. Então, era assim, chegava vermífugo e antipulga, verificação de parâmetros, ficava ali amarradinho na corda, no pé da tenda, não é? E, em seguida, a gente encaminhava para a rótula, que, nesses primeiros dias, era justamente a rótula, né? Não existia o abrigo do gasômetro, era uma rótula, tinha uma tenda, umas estacas cravadas, que eles estavam amarrando os animais que saíam dali, não tinha onde a gente deixar os animais, né? Que nós atendíamos. E aí ficava lá sob supervisão de outra pessoa. Mas, rapidamente, em 2, 3 dias, aquilo se transformou, e com o voluntariado, e já era tudo cercado, e já tinham 5, 6 tendas, e, né, foi crescendo rapidamente. Então, depois da observação, se estava tudo bem com o animal, a gente mandava ele para a rótula. E eu finalizei isso aqui, porque eu saía de lá 10, 11 da noite, às vezes. Esse dia aqui, eu acho que foi o último barco. Meus colegas foram resgatar, tinham 7 animais, 7 cães, em cima de uma lixeira, boiando lá, e que ninguém conseguia resgatar. E as minhas 2 colegas e amigas, aqui, falhou? Deu. Junto, foram lá, não, nós vamos... O microfone está falhando. Mas... Alô? Não, agora sim. Acho que saíram, já era tardinha, não, a gente vai buscar, e voltaram à noite, a gente estava bem preocupado, o que acontece, né? Eu vi o Fernando falando que passou 2 horas e não voltava, a gente, nossa, pronto, morreu, afogou, virou o barco, sei lá, né? Celular que não pega direito, lá nas ilhas também não tinha sinal de celular, mas aí elas voltaram com os 7 cães, e esse toco aqui. Aí não tem, né? Como a gente não sorri, né? Mesmo depois de 12 horas lá no caos, mas a gente saía com o coração cheio. Depois, no dia 10 de maio, uma amiga ligou dizendo que estavam montando o abrigo do Araribóia, não tinha veterinário para estar lá, que a prefeitura conseguiu, né, ceder o local. Então, eu saí do gasômetro no dia 10, de tarde, e fui para o Araribóia, que foi onde eu fiquei até o abrigo ser fechado. Foi isso, eu acho que em agosto. É um ginásio. A gente tinha esse ginásio para colocar os cães, então era uma quadra de futebol de salão, acho que era, não sei o tamanho, enfim. Mas que estava assim, no meio-dia do dia 10, e à noite já estava toda uma estrutura começando a ser montada. Eu não tenho muitas fotos, tá, gente? Diferente da Fabíola, a pessoa não tira fotos. Eu não tenho muitas fotos, pedi algumas para o pessoal, mas eu vou contando rapidinho aqui. Então, a gente tinha o ginásio e o parque também, então facilitava bastante os passeios dos cães. A gente tinha bastante área verde, área livre.
Uma coordenação que era feita por voluntários, não era ONG, como é na Epatur, foi na Epatur e no Iguatemi, não, era tudo feito por voluntário mesmo, que fazia o cadastramento dos animais, organização de eventos e redes sociais, e faziam muito bem. Acho que um mês depois de Abrigo já tinham 17 mil seguidores na página do Instagram do Abrigo, isso fez toda a diferença, na captação de recursos e pagamentos de parceiros e prestação de contas. E a triagem, atendimento, acompanhamento, internações, indicações para cirurgia e castrações eram feitas pelas veterinárias, né? Tínhamos 3 veterinárias, eu e mais 2 colegas, a Larissa e a Carolina Galo, que também as 2 acabaram sendo contratadas pela prefeitura também, que fazíamos parte dessa coordenação. Então, tudo era feito em conjunto, tudo que ia ser feito era perguntado para nós se podia ser dessa forma, qual era a melhor forma de fazer. Isso facilitou bastante o nosso trabalho. E os demais voluntários, então, eram responsáveis tinha o pessoal responsável pela estrutura, pela alimentação, pelos passeios, alimentação 2 vezes por dia, os passeios 3, e organização e limpeza também, e mais tarde a gente teve o auxílio da Cotravipa através da prefeitura. Esse acho que foi o primeiro dia de atendimento lá, a primeira noite, os animais chegando do gasômetro, que justamente esse abrigo foi feito para dar vazão para aqueles animais que não tinham mais como o gasômetro absorver. Então, essa aqui era a nossa mesa farmácia, atendimento e tudo mais. Não tinha nada no momento ali ainda montado, né? Foi bem no primeiro dia mesmo. Aqui a gente está justamente olhando a plaquinha, o que tinha escrito lá que foi dado no gasômetro para esse animal, para a gente também não refazer, né, a medicação que já tinha sido feita. Depois eu não tenho fotos aqui, mas assim, eram corredores de pallet, né, e a gente também setorizou, perto da farmácia tinha um setor que era a enfermaria, então onde ficavam os animais que precisavam de uma observação maior, um cuidado maior, ou que estavam em pós-cirúrgico. Um cantinho lá que fazia os mais bravos, porque como era um ginásio, a gente não tinha muito espaço também, né, e depois os animais ficavam meio misturadinhos, assim, era só os bravis e os que precisavam de mais atenção. A gente aponta para palestra, né? Eu muito acostumada, palestrante nata. Né? Eu coloquei aqui alguns desafios, e até esqueci de alguns, mas os nossos desafios assim foram... traqueobronquite, a gente teve bastante, e aí é uma coisa sem fim, né? Muito contagiosa, então a gente teve bastante traqueobronquite infecciosa. TVT, tivemos vários, e uma das vets que estava lá, a Carol Galo, ela é onco, então ela também conseguia fazer o tratamento desses cães. A gente teve um caso de esporo, tem uma fotinho aqui, e que foi diagnosticado só depois que já estava em lar temporário esse cão, porque ele não tinha lesão quando estava no abrigo. O dictiofima também, não coloquei aqui, foi um dos que eu esqueci, mas a gente teve um caso de dictiofima numa cadelinha que foi castrada e operada lá pela Fertivida. Tiveram 2 cirurgias, ela não conseguiu fazer tudo em uma só, teve que ser em 2. Aqui, deixa eu ver. Aqui é o esporotricose em cães, a gente vê muito em gatos, né? Canoas, lá muito esporo, estou vendo agora em Canoas, mas aqui a gente teve pouco. Nós só tínhamos cães no Araribóia, não tínhamos gato, não tinha como isolá-los, mas aqui foi esse caso de esporo em cães mesmo. E a questão da sinomose, que eu acho que foi um desafio para todo mundo, lá foi bem tardio até, todo mundo já tinha casos de sinomose, no Araribóia ainda não tinha. E aí a gente teve um primeiro caso e acabou positivando mais 4 cães. Só que nós não tínhamos onde isolá-los lá, não tinha como fazer um isolamento. Então, os primeiros sintomáticos foram para lar temporário, onde não tinham outros cães. Depois nós conseguimos parceria com clínicas. Teve uma cachorrinha que chegou a ser levada para a Usave, né, Dani? Mas foram 5 casos de sinomose. E aqui a gente vou aproveitar só para falar de novo das políticas públicas. A gente demorou para ter teste, demorou para ter vacina. Isso é uma coisa que acho que a gente tem que ter como um bom aprendizado para evitar surto, poder fazer protocolo vacinal de abrigo nessas emergências também. A gente teve outros abrigos que tiveram muito mais casos
letais, né? Mas é importante, a gente pode evitar isso. E aqui a Mia, que foi um dos casos mais tristes que eu vivi nessa enchente. A Mia chegou prenha, início de prenhez lá no abrigo com a gente. A gente acompanhou toda a prenhez da Mia. Ela teve assim um tratamento de rainha, pariu lá dentro do abrigo, porque a gente não conseguia um lar temporário para ela. Pariu lá dentro do abrigo e... Oi? Ela teve os bebês ali dentro do abrigo e aí iniciou-se o surto de sinomose. Aí conseguimos um lar pago para ela, levamos ela e os bebês para um lar pago, mas um a um os bebezinhos dela morreram. Ela perdeu todos os... A pessoa se arrepia, né? Ela perdeu todos os bebês, um a um. Teve os 3 últimos, a gente até internou em clínica. Ela não teve absolutamente nada. Eu acredito que ela tenha tido vacina anteriormente, que ela tenha sido vacinada, porque ela não teve absolutamente nada. Hoje em dia ela já tinha adotante, tá? A adotante estava só esperando ela parir e ia ficar com 2 bebês dela ainda. Ela está em São Paulo, mora num sítio, coisa mais maravilhosa, mas os bebês dela não puderam ir com ela. Então foi muito triste para mim acompanhar esse caso da Mia. Um resumão aqui, foram mais de 300 cães que passaram pelo Araribóia. Praticamente todos foram castrados, e todos pela Fertivida, que foi uma baita de uma parceira, a Mariana. Eu não coloquei aqui, mas os nossos exames eram feitos no Blutz, que também foi incansável. As meninas iam lá coletar, muitas vezes, iam lá coletar uma galera assim, para a gente. Faziam um preço super em conta. E a gente conseguia fazer tudo. Eu não teve nenhum caso de um animal que a gente quis fazer algum tratamento e não conseguiu. A gente tinha condições para fazer tudo. Muitas adoções. 6 animais restaram sem ser adotados lá. E alguns ainda estão em sítios pagos pelos voluntários, né, ou que precisaram de reabilitação também, foram reabilitados. Eu gostaria de destacar aqui a coordenação, que era muito engajada e muito competente, apesar de ser cada um de uma área diferente. A gente tinha eles eram muito engajados e muito engajados na mídia. A gente vê que mídia faz uma diferença absurda. Como a Fábio falou, era assim, botava no Instagram às 10 da manhã, que precisava de 300 coleiras Seresto, chegava de tarde, tinha um caminhão com 300, uma caixa com 300 coleiras Seresto. A gente chegou a receber um dia 27 mil reais em Seresto e Simparic, assim, só, para todos os cães. Então, eles eram muito chiques, os cães lá. Né? E ração da mesma forma. Ai, não lembro se eu esqueci alguma coisa, mas, enfim, estou correndo, porque a Fabiola não me deixou tempo. Eu destacar, assim, os parceiros, tá? Porque a gente teve muito lojista parceiro também, que fazia arrecadação com seus clientes e nos entregavam doações. Né? Aqui foi um que conseguia muitos cobertores e a gente passava ali e buscava, era bem do ladinho do Araribóia, o dia de pet. Aqui, um outro lojista também, que, além de ajudar muito com doação, ele fez lar temporário ainda para essa cachorrinha, que depois achou o seu tutor, então ela voltou para casa bem feliz. Aqui, a Premier também, que nos levou eles levavam caixas com as amostras de todas as rações terapêuticas que a gente precisava, então, para tudo, assim, tinha renal, cardíaco, comia ração específica, tudo específico, assim, muito bom, e super premium para as mamães e para os bebês também, principalmente. Gente, muito obrigada por tudo. Vou correr para deixar o Éder falar 1 minuto, tá? E obrigada. Esqueci, vou voltar. Esqueci as ações também de adoção, né? Muito importante, a gente fez algumas. Isso aqui é uma festa junina no próprio parque do Araribóia, que a coordenação organizou. E aqui, uma das últimas feiras que a gente fez, que foi no Parcão, também, para tentar doar o restinho dos cães que faltavam. Agora sim, obrigada. Essa é a minha herança da enchente, né? Adotamos. Está lá na casa da minha mãe, a Belinha. Ela e os irmãozinhos que estavam abandonados, e então está lá em casa agora.